amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Espero que todos estejam bem, com saúde, na paz do Senhor. E antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, como nós fazemos sempre, vamos rezar, nos encomendar a Deus, pedir à corte celeste que ilumine a nossa inteligência, que o Espírito Santo, possa me iluminar também aqueles que me ouvem, já que nós temos os dons do Espírito Santo. Então vamos pedir ao Espírito Santo que possa florescer esses dons para que a gente possa compreender o que for passado aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, a Mãe de Jesus, possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem. E antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, o meu recadinho de sempre, por favor, gente, se inscrevam no nosso canal, compartilhe, tá, os nossos vídeos com quem você puder, ok? Nos grupos da igreja, nos grupos de WhatsApp, Facebook, quem puder se inscrever para nos ajudar, a gente agradece muito. E o nosso objetivo aqui é evangelizar, tá? É trazer um pouco de conhecimento ao povo católico. Que hoje, gente, se a gente não tiver um pouquinho de conhecimento da doutrina, a gente vai ser colocado para trás, e muita gente deixa a igreja porque não tem conhecimento. Então nós estamos oferecendo a você de graça um estudo bíblico, um estudo do catecismo e a doutrina católica de uma forma geral. Eu faço 3 vídeos por semana, tá? Segunda-feira geralmente é um vídeo aleatório sobre a nossa doutrina, Eu estou fazendo aí a vida dos santos. Esse ano eu me propus a fazer mais a vida dos santos também, para a gente imitar as virtudes dos santos, que a igreja nos ensina, que o santo é modelo. O santo imitou Jesus, O santo imitou Jesus, então a gente deve imitar o santo, porque a gente imitando o santo, a gente imita Jesus. Então esse ano eu quero fazer muito a vida dos santos e outros vídeos aí sobre a nossa fé. Toda quarta nós temos um estudo bíblico. Eu estou pegando lá do Gênesis, gente, eu vou até o Apocalipse, eu vou falar sobre a nossa aula de hoje. E sexta-feira é o estudo do Catecismo da Igreja Católica, gente. Quem não estudar o Catecismo, o Papa pede, o Papa João Paulo II, Bento XVI, a Igreja pede para que todo mundo estude o Catecismo, leigos, até mesmo do clero, religiosos, todos nós temos que estudar o Catecismo, gente. É a nossa doutrina, tá? Ninguém pode ensinar nada diferente do Catecismo, principalmente a gente que é catequista, a gente que trabalha na igreja, em alguma pastoral, a gente precisa estudar o Catecismo. Tá? Mas é a nossa aula de sexta-feira. Hoje nós vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. A minha está aqui, tá? Pegue a Palavra de Deus. Gente, aonde que você acha de graça na internet um estudo bíblico? De Gênesis a Apocalipse. Nós vamos
Já estudamos aí todo o Pentateuco. Eu terminei na aula passada, graças a Deus. Na aula passada eu terminei o Deuteronômio, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, hoje eu já vou começar nos livros históricos. Ok? Então eu quero inclusive começar. Sempre eu gosto de indicar livros. Tem gente que gosta de aprofundar. Eu não tenho como aprofundar aqui. Então, o que eu faço? Eu sempre indico livros, se você quiser adquirir, não é? Então, eu quero hoje colocar para vocês em que eu me baseio para poder dar aula para você, tá? Eu já mostrei aqui, vou mostrar novamente, tá? Eu tenho um curso bíblico em áudio, porque tem gente que não gosta de ler, tá? Tem gente que não gosta de ler. Então aqui eu tenho um curso bíblico, tá? Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, só que em áudio, tá? Só que esse curso não vende mais, esgotou. Ele pega do Gênesis ao Apocalipse, entendeu? Mas ele esgotou, ele não tem mais para comprar. Quem comprou, comprou. Então não tem mais como você adquirir, tá? Isso aqui é em áudio, para quem não gosta de ler, né? Tem gente que não tem paciência ou não tem tempo. Então bota lá no carro, bota lá no som. Você vai até trabalhando em casa, fazendo o seu serviço, escutando. Aqui é um curso bíblico do Gênesis ao Apocalipse. Mas infelizmente não tem mais para comprar. Você não acha mais na editora, tá? Então, mas tem livros, tá? Eu sei que tem muita gente que tem preguiça de ler, não gosta de ler. Mas se você gosta de ler, eu quero indicar para você o material que eu uso, tá? O que eu uso além de ler a Bíblia? O que eu uso para poder dar aula para vocês, tá? Ó, eu vou mostrar para você. Eu tenho um curso bíblico, eu comprei um curso bíblico em livros, ó. São 6 volumes, eu vou mostrar para você. 6 volumes em livros de um estudo bíblico. Então, eu vou rapidamente, colocar aqui cada um desses volumes, só para você ter um conhecimento. Esse tem para comprar em todas as livrarias católicas. Aqui em Itaperuna eu adquiri na Santo Agostinho, tá? O volume 1, ó, Introdução à Bíblia e o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, você que quer estudar a Bíblia, ó, o primeiro volume é o que nós terminamos. Então, tem aí no meu canal, se você quiser, nós temos já o Pentateuco completo no meu canal. E tem aqui em livro, se você quiser comprar para aprofundar. Mas no meu canal nós já temos completo o Pentateuco. Eu já estudei o Pentateuco todinho. Já estudei o Gênesis, já estudei o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Terminei na semana passada. Então, se você quiser adquirir aí no canal, né, por isso que eu estou falando, compartilhe com outras pessoas, você pode fazer um curso bíblico. Ah, eu não tenho como te acompanhar. Então, tá aí no canal para todo mundo. Se você quiser estudar, tem meus vídeos aí, ficam no canal direto. Você que é inscrito, é só você entrar aí, Escola Teológica Católica, e lá vai estar a playlist de todo, tá lá, estudo bíblico, tá lá o Pentateuco completo, se você quiser estudar. E aqui em livro, ó, Introdução à Bíblia e ao Pentateuco, tá vendo? Esse é o volume 1. O volume 2 é o que nós vamos começar a estudar agora. Terminamos o Pentateuco, depois vem os livros históricos, ó, volume 2, ali, ó. Curso Bíblico, volume 2, livros históricos. Nós vamos já começar a estudar eles hoje. Eu vou fazer uma introdução hoje, tá bom? Pra gente, aí você vai entender o que são os livros históricos da Bíblia. Então esse é o volume 2, tá? O volume 3, gente, nós vamos estudar isso tudo, por isso que eu estou falando, né? Se você quiser fazer um curso bíblico, você que nunca fez, nos acompanhe, nós vamos fazer todo o curso bíblico, ó. O volume 3 é os livros sapienciais da Bíblia. São 7 livros sapienciais, de sabedoria, tá? Esse é o volume 3, que nós vamos estudar também.
O volume 4 são os livros proféticos da Bíblia. São 18 livros proféticos. Tem os profetas maiores e os profetas menores. Não quer dizer que eles eram grande e pequeno, não. É porque escreveram mais, Isaías, Jeremias, e tem aqueles que escreveram menos, Oséias, Zacarias, não é? Malaquias, esses escreveram menos, por isso que é profetas menores. Então aqui está o Antigo Testamento completo, os 4 primeiros volumes. Os 2 últimos volumes são do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Ó. O 5º volume, os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Então aqui você vai ter um estudo aprofundado dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro importante, é o chamado Evangelho da Igreja, não é? É onde narra o começo da igreja. E o último volume é as Cartas dos Apóstolos, olha aí, volume 6 do curso bíblico, Cartas dos Apóstolos e o tão falado Apocalipse. Então aqui você vai ler, vai estudar todo as cartas de São Paulo e dos outros apóstolos, São Pedro, São João, todos. E o Apocalipse de São João, que é dificílimo, tá? O Apocalipse, gente, é um livro complicadíssimo. Então, se você quiser adquirir essa coleção, tem aí todas as livrarias católicas. E é daqui, gente, que eu estudo para poder dar aula para vocês, porque eu já falei e vou repetir. Eu não sou biblista, eu não sou... Eu fiz teologia, eu fiz 3 anos de teologia, graças a Deus, foi uma maravilha. Eu já li a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, mas eu não sou biblista, eu não sou... eu não tenho doutorado em Bíblia, não. Por isso que é um desafio que eu estou fazendo aqui, gente. Principalmente ensinar o Antigo Testamento, que é dificílimo. Não é fácil estudar o Antigo Testamento. Então eu peço a vocês, rezem muito por mim, para que Deus me dê vida, saúde e inteligência, conhecimento, para me poder, porque eu continuo estudando para poder passar para você. Porque eu não quero passar nada errado aqui, eu quero passar aquilo que a igreja ensina. Então, por isso que eu estudo muito para poder passar para você. Tá bom? Então, gente, vamos fazer uma introdução aos livros históricos da Bíblia. Nós terminamos o Pentateuco, para nós é o Pentateuco, para os judeus é a Torá, a lei de Moisés. Terminamos, graças a Deus, na aula passada. Agora nós vamos estudar os livros históricos da Bíblia, tá? Quantos são e quais são esses livros históricos? Então vamos fazer primeiro uma introdução, antes da gente falar especificamente de cada um. Nós vamos estudar livro por livro, mas agora hoje eu quero começar fazendo uma introdução de todos os livros históricos. São 16 livros históricos, tá? Então vamos lá. Há 16 livros históricos na Bíblia. São eles. Então, se você quiser anotar, né? Se você quiser estar me acompanhando e quiser anotar, pode anotar para você me acompanhar. São 16 livros históricos na Bíblia. Quais são eles? O primeiro é o livro de Josué. Não é? Josué, lembrando que Josué foi o discípulo de Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, nós vimos na aula passada, né, por causa daquele pecado lá das águas de Meribá, né? Então Deus falou, você vai olhar a terra, mas você não vai entrar. Quem vai entrar vai ser Josué. Então o que Moisés fez? Impôs as mãos sobre Josué, que é assim que transmitia, né, o poder sagrado, e a igreja faz isso até hoje. O bispo, ele coloca as mãos, né, na cabeça do sacerdote no dia da ordenação dele, ou diácono, né? Então ele impõe as mãos na cabeça do sacerdote, para quê? Transmitir o poder sagrado, igual Moisés fez com Josué. Então o primeiro livro histórico é uma continuação do Pentateuco, porque Josué vai entrar com o povo na terra prometida, que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Depois vem o livro dos Juízes. Tá? Josué vai morrer e vai entrar então os Juízes. Então a gente vai estudar o livro dos Juízes. Tá? Aí tem Sansão, tem Gedeão, vários juízes em Israel. Ok? Depois vem o livro de Ruth.
Interessante que Ruth não era judia, Ruth era pagã, era moabita, mas ela se casou com um judeu chamado Boaz, e da descendência deles veio o rei Davi. Inclusive, Ruth é citada inclusive na descendência de Jesus, está lá em Mateus capítulo 1. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a salvação não é só para os judeus, a salvação é para todos. Por quê? Porque Ruth, ela acabou se convertendo ao judaísmo, não é? Então nós vamos estudar também o livro de Ruth, ok? Depois vem a monarquia, ou seja, os reis de Israel. Então nós vamos estudar também os 2 livros de Samuel. Samuel era um profeta, tá? E também era juiz, era o último juiz de Israel e também era profeta, que vai, inclusive, ele que vai ungir os reis. O primeiro rei de Israel, que foi Saul, mas Saul não foi um bom rei, tá? E depois ele vai ungir Davi, né? Que Davi, gente, foi o maior rei de Israel, porque ele unificou todas as tribos de Israel. Por isso que falam que Jesus é o filho de Davi, né? Porque Davi foi o único rei que conseguiu unificar todas as tribos de Israel. Então também tem Salomão, não é? Então tudo nós vamos ver. Tem os 2 livros dos reis, tá? Aí vai mostrar todos os reis de Israel, bons e maus. Infelizmente os maus são a maioria. São poucos aqueles reis que foram bons, não é? Tem Salomão, aí tem Ezequias, Josias e aqueles que foram ruins também. E nesses livros nós vamos estudar também os grandes profetas de Deus, Eliseu, Elias, profeta Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, tá? Então nós vamos estudar também, isso está tudo no livro de Reis. Depois, primeiro e segundo livro de Crônicas, tá? Os livros de Crônicas, eles repetem muito, né? O que traz lá em Samuel, em Reis, mas tem algumas coisinhas também que a gente pode aproveitar do livro de Crônicas, ok? Depois temos os livros de Esdras e de Neemias, que antigamente se colocava como um livro só. Esdras e Neemias, né? O livro de Neemias às vezes era chamado até de segundo Esdras, tá? Aí depois houve essa separação entre Esdras e Neemias. Esdras era um sacerdote, Neemias era um governador, ok? E eles vão atuar depois do exílio da Babilônia. O que é isso? Depois que o povo é levado para Babilônia, por Nabucodonosor, aquele rei terrível, né? Mas depois ele é vencido, a Babilônia é vencida pelo rei Ciro da Pérsia, então ele deixa que os judeus voltem para para Jerusalém. E ali então vai atuar o sacerdote Esdras e também o governador Neemias. Eles vão reconstruir o templo de Salomão, o primeiro templo, né, que foi construído por Salomão, depois destruído por Nabucodonosor, e eles vão reconstruir o templo, que depois será esse segundo templo é o que Jesus ia nele, que Jesus frequentava o templo, né? E ele vai ser destruído também no ano 70, aí até hoje não foi reconstruído, está lá só o Muro das Lamentações, ok? Depois do livro de Esdras e de Neemias, vemos o livro de Tobias, que é um livro maravilhoso, que infelizmente os nossos irmãos protestantes não têm, porque tiraram, os discípulos de Lutero, lembrando que a Bíblia Católica tem 73 livros e a Bíblia Protestante 66. Por quê? Os discípulos do Lutero, não foi nem o Lutero, os discípulos dele tiraram da Bíblia 7 livros do Antigo Testamento. O Novo eles não tiraram nenhum livro do Novo Testamento, apesar do Lutero, como eu já falei, não ter gostado de alguns livros. Tiago, né, tem alguns livros que ele não gostava, mas ele não tirou nenhum livro do Novo Testamento. Mas do Antigo eles tiraram, os protestantes. E um deles é o livro de Tobias, que é um livro maravilhoso. Aliás, todos os 7 livros que eles tiraram são livros maravilhosos, que para a Igreja Católica é palavra de Deus. São livros canônicos inspirados por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma heresia aí de alguns protestantes falando que esses livros são apócrifos. São apócrifos para eles. Mas a autoridade da Igreja Católica, que é muito maior do que a deles, por quê? Porque foi a Igreja que montou a Bíblia, já falei isso aqui, tá? Gente, isso aqui eu estou falando não é para arrumar confusão nem briga com ninguém, isso é história. Tá? Isso é história. Foi a Igreja que montou a Bíblia lá com 73 livros.
E esses livros foram usados até a época, né? Até o Lutero mesmo usava, né? Até ele, inclusive ele traduziu esses livros para o alemão, mas os discípulos dele, depois que ele morreu, tiraram depois lá os 7 livros. Tá? Mas para nós, a Igreja Católica sempre usou, tá? A Igreja sempre usou os 73 livros, tá? Da Bíblia. A Igreja nunca deixou de usar. A Igreja teve dúvidas? Teve. Por quê? Por causa na época, a briga não era nem com os protestantes, era com os judeus. Porque os judeus eles eram muito nacionalistas. E esses livros aqui, eles foram escritos no Egito. Tá? Porque eles são da Bíblia grega. Por quê? Porque nessa época os judeus se espalharam pelo mundo. Só que na hora de colocar a Bíblia judaica, eles não aceitaram esses livros. Por quê? Porque o judeu ele é muito nacionalista. Não é por causa de critérios teológicos, não. Por que a Igreja Católica coloca um livro na Bíblia? É por causa da revelação, aquilo que Deus revela, da doutrina. Os judeus não. Os judeus ele não se preocupa com a doutrina, ele é um povo muito nacionalista. Por exemplo, só podia colocar na Bíblia deles um livro que tivesse sido escrito na Terra Santa, na língua hebraica, aramaica. Ué, por quê? Onde está escrito isso na Bíblia, que só pode entrar na Bíblia um livro que for escrito em aramaico, em hebraico? Por quê? Deus só se revela, então, em uma língua só? Não, claro que não, gente. A Bíblia foi escrita hebraico, aramaico e o grego. As 3 línguas que a Bíblia foi escrita. Porque os judeus falavam o hebraico, o aramaico, mas depois eles se espalharam, não é? E eles falavam o grego lá, antes de Cristo, eles já falavam ali em Alexandria, no Egito, eles já falavam o grego. Tá? Então Deus se revela também, não só na língua hebraica e aramaica. Entendeu? Então são critérios nacionalistas. Não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com revelação. Por isso que a Igreja Católica sempre colocou os 73 livros da Bíblia. Entendeu? Depois do livro de Tobias vem o livro de Judite, que eles também não têm, infelizmente. Também é um livro muito bom. Inclusive a igreja diz que Judite e Esther, que nós vamos ver depois de Judite, são figuras de Nossa Senhora. A igreja ensina isso. Tanto Judite quanto Esther, principalmente Esther. Porque Esther era uma rainha que ela conseguiu a liberdade do povo judeu do rei. Ela não deixou que o rei acabasse com o povo judeu. O rei ficou tão encantado com a beleza dela que o rei falou: se você quiser metade do meu reino eu te dou. Então quer dizer, então são figuras de Nossa Senhora, que é a rainha, a mãe do rei. A mãe do rei é a rainha. Então a igreja ensina que Judite, né, que venceu lá aquele general Holofernes, que também queria acabar com os judeus, então a igreja ensina que Judite e Esther são figuras de Nossa Senhora. Então são livros maravilhosos. Então depois de Tobias tem Judite e depois de Judite tem Esther. Esther, os protestantes têm uma parte, mas tem uma parte que eles não têm. Tem alguns complementos do livro de Esther que eles não têm, assim como o livro de Daniel também. Eles têm o livro de Daniel, mas incompleto. Tem algumas partes do livro de Daniel que eles não têm. Ok? E finalmente, finalizando os livros históricos, os 2 livros de Macabeus, que são livros também muito bons, principalmente porque abordam a questão do purgatório, da oração pelos mortos, da intercessão daqueles que já faleceram. Por isso que os protestantes também tiraram, porque isso fere a doutrina deles, porque eles não acreditam em nada disso. Para eles morreu, acabou. E como o livro de Macabeus fala muito disso, né, que a pessoa que morre ela não está dormindo, né, então é onde que os discípulos de Lutero, por conveniência, acabaram tirando o livro de Macabeus da Bíblia. Entendeu? Então, gente, então esses livros, esses 16 livros históricos, que nós vamos passar um por um, se Deus quiser, narram a história do povo judeu ou hebreu, tanto faz, desde a entrada na terra prometida por Josué, que nós vamos estudar, até o tempo dos Macabeus, já próximo de Jesus, cerca de 150 anos. Então, por isso que são livros históricos. Por quê? Porque pega desde a entrada da terra prometida, em Canaã, até quase na chegada de Jesus. O livro de Macabeus
Foi escrito 150 anos antes de Jesus, quase pertinho já da chegada de Jesus. Por isso que são livros históricos, porque praticamente pega toda a história do povo judeu. Entendeu? Então, a gente vai passar livro por livro, se Deus quiser. Hoje nós vamos começar no livro de Josué. Então vamos fazer uma pequena introdução ao livro de Josué, ok? Olha só que interessante. Quem escreveu o livro de Josué, gente? Não sabemos. O autor do livro de Josué é desconhecido. Olha aí, tá vendo? Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que foi a Igreja Católica quem colocou, os judeus também, lógico, né, do Antigo Testamento, mas a Igreja Católica, com a sua autoridade, foi quem colocou lá os livros, tanto do Antigo quanto do Novo, na Bíblia, mesmo sem saber quem tinha escrevido. Porque, gente, o mais importante não é quem escreveu, alguém escreveu. Mesmo a gente não sabendo quem escreveu, ele é um livro inspirado por Deus. É aí que está. O mais importante não é quem escreveu, é quem inspirou o livro. Por isso que a gente fala que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia, não é só uma parte. Desde o Gênesis até o Apocalipse, toda ela é inspirada, não escrita por Deus. Não foi Deus quem escreveu, Deus inspirou. Mas não foi Deus quem escreveu. Nós nem sabemos quem escreveu todos os livros. Aqui está uma prova. Ninguém sabe quem escreveu o livro de Josué. Nem quem, nem quando, nem onde, mas isso não importa para nós. Importa é que a Igreja Católica Apostólica Romana, tá, com a sua autoridade de igreja que Jesus fundou, tá lá em Mateus 16, a igreja se reuniu nos concílios, tá, e decidiu quais livros entrariam na Bíblia e quais não entrariam. E a igreja decidiu colocar o livro de Josué, mesmo não sabendo quem escreveu. Assim foi com todos os outros livros, inclusive esses que eu citei, que os protestantes não aceitaram. Entendeu? Agora, se a Igreja Católica foi quem montou, é ela também que tem que interpretar. Claro. Porque se foi ela que montou, ela que escolheu os livros que iriam entrar ali, então é a igreja que tem que interpretar. Entendeu? E sempre foi assim, até a chegada do senhor Martinho Lutero, que eu fiz aí 2 vídeos sobre a reforma, que o Lutero falou que não é a igreja que tem que interpretar, é eu e é você. Paciência. Aí cada um vai interpretar do seu jeito. Tá? O livro de Josué narra a árdua missão de Josué. Qual foi a missão de Josué? Indicado por Deus a Moisés para ser o seu sucessor e introduzir o povo na terra prometida. Já expliquei por quê. Moisés não entrou por causa de desobediência, então ele impôs as mãos sobre Josué, e Josué então entrou com o povo na terra de Canaã, na terra prometida, fazendo o povo viver as leis que Deus deu a Moisés. Que leis? Os 10 mandamentos. Por isso que a gente vai ver, né? O povo tem que seguir os 10 mandamentos. Josué, com os sacerdotes, vai entrar com a arca, que simbolizava ali o próprio Deus, com os mandamentos, não é? Então, a missão de Josué era essa: distribuindo a terra entre as tribos de Israel. Lembrando que Israel eram 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Então, cada tribo teria sua terra, menos a tribo de Levi, porque era a tribo dos sacerdotes. Então, outra missão de Josué, dar um pedacinho de terra para cada tribo. Ok? Entre as tribos de Israel, e lutando contra os cananeus. Quem eram os cananeus? Eram os pagãos que habitavam ali a terra de Canaã. Por isso que Deus falava lá para Moisés, antes do povo entrar: sigam os mandamentos, não adorem outros deuses, vocês são monoteístas, porque aquele povo que vocês vão ver lá são tudo pagão, são tudo idólatra, que adoram muitos deuses, inclusive com imagens. Por isso que Deus proibia as imagens naquela época. Entendeu? Então os cananeus eram pagãos que habitavam ali a terra de Canaã. Entendeu?
o livro de Josué mostra a fidelidade de Deus. Deus é fiel, diz São Paulo, está lá na carta aos Coríntios, né? Mostra a fidelidade de Deus, as suas promessas feitas ao povo. Que povo? Ao povo judeu, o povo de Israel, o povo que Deus escolheu, né, dentre todos os povos da terra, para que fosse o seu povo, na qual nasceria o seu filho, o Messias, né? É uma continuação do Pentateuco. Então, o livro de Josué é uma continuação do Pentateuco, mas ele é um livro histórico. Ele não é um livro que pertence à Torá, a lei de Moisés. Ele já pertence a um livro histórico, mas ele é uma continuação do Pentateuco, ok? A redação final do livro deve ter sido feita na época dos reis. Olha aí, então, provavelmente, mesmo a gente não sabendo quem escreveu, hoje, através dos estudos, já se sabe que o livro de Josué não foi escrito na época do Josué, não. Foi escrito na época dos reis, muito tempo depois. É aquilo que eu já expliquei também, que acontece no Novo Testamento. Primeiro, como que era a pregação, inclusive dos judeus também? Era oral, no gogó. Depois que eles foram lá, escreveram isso tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Por isso que a Igreja Católica bate na tecla de que não podemos ficar presos só na Bíblia, que foi escrita. Por quê? Primeiro foi pregado oralmente. Entendeu? Então até no Antigo Testamento também aconteceu a mesma coisa. E os judeus também, eles têm uma tradição muito forte também. Entendeu? Só que infelizmente a tradição dos judeus se corrompeu. Né? Jesus falou isso várias vezes lá, brigou muitas vezes com os fariseus por causa disso. Entendeu? A partir de documentos antigos, desde o tempo de Josué. Os acontecimentos narrados são do final do século XIII a.C. e mostra a lenta instalação dos israelitas na terra de Canaã, cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão. Gente, isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender. Deus sempre cumpre a sua palavra, a sua promessa. Por isso que a igreja fala, se você quer fazer uma promessa a Deus, pode fazer, mas cumpra a promessa. Porque você não está lidando com qualquer um, você está lidando com Deus, o soberano, o Senhor de todas as coisas. E Deus é fiel, Deus cumpre a sua promessa. Então, a gente também até pode fazer uma promessa, mas desde que a gente cumpra. Se você fez uma promessa e não cumpriu, tem que se confessar, porque você cometeu um pecado grave. Porque Deus cumpre a sua promessa. Entendeu? Então aqui Deus está cumprindo a promessa que ele fez a Abraão de dar uma terra para o seu povo, a terra de Canaã, que hoje é Jerusalém. Okay? As passagens mais importantes são... Aí aqui, claro que a gente vai ler algumas coisas, mas eu quero colocar aqui as passagens principais para a gente poder ter uma noção, e você também. Tá? As passagens mais importantes do livro de Josué são o episódio de Raabe, a prostituta recompensada por Deus pela ajuda dada aos israelitas em Canaã. Está lá no capítulo 2. Então, ela também não era judia. Entendeu? Ela também era pagã e era uma prostituta. Isso quer dizer o quê? Gente, que não importa o que você fez no passado. Deus não olha o que você fez para trás. Você pode ter roubado, ter matado, prostituído. Se você se arrepender, Deus te perdoa. Deus é misericordioso. E ainda estamos no Antigo Testamento, no tempo da lei. Não estamos ainda no tempo da misericórdia, que é o Novo Testamento. Mas olha como é que Deus aqui não olhou, né, os pecados que ela cometeu, mas porque ela fez, né, Deus olha o coração. Por ela ter ajudado aquelas pessoas, como Deus olha o coração, Deus não olha a aparência, nem o que a pessoa fez ou deixou de fazer, é onde que ela foi recompensada por Deus. Tá? Então todos nós, gente, que somos pecadores, que erramos, né, você pode errar, né, 5, 10, 15 vezes. O negócio é você se arrepender. Se arrepender e ter um propósito de vida. Tá? Mesmo que você caia por fraqueza, mas você deve procurar fazer a sua parte. Entendeu? Então é bonito. Nós vamos estudar o episódio da Raabe aqui. A travessia do Rio Jordão comparada à travessia do Mar Vermelho, no capítulo 3.
Então, o capítulo 3, o Israel vai atravessar o Jordão, o mesmo rio Jordão que Jesus foi batizado. Né? O milagre é o mesmo. O Jordão vai se abrir para o povo passar igual o Mar Vermelho. Nós vamos ver, está lá no capítulo 3. Esse capítulo 6 maravilhoso, né? A tomada de Jericó pelo poder divino, ou seja, pelo poder de Deus. No capítulo 6, né? Que a gente faz até hoje, o chamado cerco de Jericó. Né? Quem é da igreja aqui sabe, todo ano a gente faz o cerco de Jericó. 7 dias de oração para que as barreiras caiam. O que são as barreiras? Os nossos pecados, não só os nossos pecados, mas o pecado de toda a humanidade. É tirado da onde? Do capítulo 6 do livro de Josué. E os papas sempre gostaram muito do cerco de Jericó. Então esse texto é maravilhoso, é belíssimo. Agora aqui diz uma coisa interessante. As muralhas caíram pelo poder de Deus. Foi Deus quem derrubou as muralhas, não foi Josué. Josué foi um instrumento, mas foi Deus. Então, isso quer dizer o quê? Qualquer problema que a gente tenha com a oração, ele pode cair. Para Deus nada é impossível, diz o Novo Testamento. Então, vamos aprender a fazer o cerco de Jericó, gente. Todo ano tem na igreja o cerco de Jericó. Vamos rezar, ficar aí uma semana de orar. Que tal a gente ter esse propósito esse ano? Esse ano eu vou, né, se eu não puder ir todos os dias, quem sabe eu posso ir a maioria dos dias, para poder rezar ali. Às vezes aquela dificuldade, aquela barreira que você está carregando há anos com você, quem sabe Deus. Eu já tive muitas graças com o cerco de Jericó, gente. Eu já pedi muita coisa, tá? Eu posso dar esse testemunho aqui. Eu consegui muita graça já no cerco de Jericó. Ali você pode colocar seus pedidos, depois aqueles pedidos vão ser diante do Santíssimo ali, vão ser queimados, quer dizer, é como se fossem os nossos pedidos que vão subir até Deus, está lá no Apocalipse. As orações dos santos, nós somos um povo santo e pecador, então são as nossas orações, quando aquela fumaça ali queimar os nossos pedidos, são as nossas orações que vão até Deus. Agora, também não peça só, agradeça também. Né? Podemos fazer nossos pedidos? Podemos, mas agradeça também. Que tal você esse ano também agradecer por tudo que você já viveu, por tudo que Deus já te livrou. Gente, Deus já me livrou de muita coisa. Eu já podia até já ter morrido. Quantas coisas Deus já me livrou? Quantos erros, quantos pecados eu já fiz que Deus poderia já ter tirado da minha vida e eu estou aqui. Então vamos aprender a agradecer também. Porque às vezes a gente pede tanto. E outra coisa, Jesus disse que a gente não sabe o que pedir. Tem gente que aproveita e fica lá pedindo carro, casa. Não, gente, vamos pedir essas coisas. Vamos pedir saúde, vamos pedir, né, para o Brasil, para que seja um mundo mais fraterno, mais cristão. Vamos pedir coisas úteis, não só para nós, mas para o mundo inteiro. Que haja mais amor, né, que as pessoas se amem mais. Gente, a gente vê cada pedido. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Eu já vi padres falando. Porque eles é que leem ali, alguns leem os pedidos. Então, quer dizer, a gente às vezes não sabe o que pedir. A gente é muito egoísta, só pede pra gente, pede coisas supérfluas que não vale a pena. Peça coisa que vale a pena. E Deus vai te atender. Entendeu? Então, o cerco de Jericó é muito bom. A vitória de Josué em Gabaon, onde ocorre a famosa parada do sol. Não se deve interpretar ao pé da letra este evento, mas como uma imediata resposta de Deus à oração fervorosa de Josué, capítulo 10. Então, esse capítulo 10, ele é bastante polêmico, ele já deu muita briga, não, assim, discussão na igreja. Por quê? Porque as pessoas interpretam isso ao pé da letra. Como que o sol pode parar? Deus tem poder para isso, mas cientificamente, vamos dizer assim, a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de história, de religião. Tá? Então a gente não tem que ficar preso à letra, se o sol parou, não parou. Então é isso que a gente vai estudar. O mais importante é o quê? É que Deus, né, Josué fez uma oração e Deus atendeu a oração de Josué. Agora, se o sol parou, não parou, isso é o de menos. Entendeu? Então isso tudo a gente vai poder explicar quando for chegar o capítulo 10 de Josué. Tá? As narrações do livro de Josué mostram os costumes cruéis dos povos antigos e enaltecem o poder de Deus que socorre o seu povo contra os inimigos. A gente vai ver muito isso
aquelas guerras, brigas entre Israel e os cananeus, Israel e os pagãos. Né? E ali a gente vai ver batalhas sangrentas, não é? Que, como eu já expliquei isso aqui várias vezes, é Deus guerreando contra os inimigos. Então ali tinha que matar todo mundo, mulher, criança, todo mundo. Então é uma coisa que hoje, para nós, com a nossa cabeça de hoje, a gente fica um pouco assustado. Mas lembrando, gente, que Deus, ele entra na cultura do povo. E os judeus, para os judeus daquela época, tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Então, para eles, tinha que fazer justiça com as próprias mãos. Hoje já não é mais assim. A justiça hoje é Deus que tem que fazer, não a gente com as próprias mãos. Então, é complicado também, mas nós vamos, se Deus quiser, a gente vai entender melhor quando a gente for. Nos capítulos 23 e 24, vemos os ensinamentos de Josué, já velho, cheio de confiança, fidelidade e gratidão a Deus. Os homens de Deus, gente, eles têm uma gente, não vou saber falar a palavra. Peculiaridade, acho que é isso. Se não for, os professores de português aí me corrijam, tá? Eles têm uma coisa em comum, fica melhor, né? Fica melhor. Eles com todos os erros humanos deles, né? Mas quando eles sabiam que iam morrer, que já estavam chegando a idade deles de morrer, eles, né, se encomendavam a Deus e falavam para o povo, gente, ó, vivam uma vida em Deus, faça a vontade de Deus, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E Josué fez assim, ele já idoso, já quase morrendo, ele falando para o povo ser fiel a Deus, como Moisés fez antes de morrer, Abraão, Isaac, Jacó, todos os homens de Deus fizeram. Então é muito bonito o capítulo 23 e 24, é como se fosse um testamento de Josué para o povo, que Josué sabia que ia morrer. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, só para a gente ilustrar, Josué capítulo 24, versículo 15 e 16, olha que coisa linda. Apegai-vos ao Senhor, que depois em vosso proveito povos numerosos e poderosos, porque Deus guerreava por Israel. Se acaso vos desagrada servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem quereis servir. Então é uma escolha, aquilo que Moisés falou lá, é a bênção e a maldição, a escolha é sua, é a mesma coisa que Josué está falando aqui. Escolhe quem que você quer seguir, a Deus ou o inimigo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coisa linda. Eu e minha casa, ou seja, eu e a minha família, vamos servir a Deus. E a sua família serve a Deus? Isso é importante. Toda a sua família serve a Deus? Se a sua família ainda não serve a Deus, porque está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Agora, crer no Senhor Jesus, gente, não é crer igual o diabo crê, não. Seguir Jesus. E aqui Josué fala a mesma coisa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir a Deus. E como você serve a Deus? Vivendo de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Entendeu? Para nós católicos, é a nossa moral. Vivendo a moral, vivendo os mandamentos, vivendo os sacramentos. Sendo bons cristãos e honestos cidadãos, como diz Dom Bosco. Não é? Ao que o povo respondeu: nós serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Oxalá que toda a família do mundo inteiro respondesse como eles aqui responderam para Josué. Claro que muitas vezes eles não falavam, mas não faziam. Mas pelo menos eles se propunham a fazer. Vou repetir. Nós serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz, obedeceremos a Deus, obedeceremos os mandamentos do Senhor, obedeceremos os mandamentos de Deus, não aquilo que eu quero, não a minha vontade, a vontade de Deus. Gente, a gente só vai ser feliz se a gente obedecer a lei de Deus. Entendeu? O livro de Juízes, que vem depois do livro de Josué, mostra que o povo foi fiel a este compromisso e como a misericórdia de Deus não lhe faltou toda vez que esse povo era fiel a Deus. Então, é aquilo que nós vemos em todo o Antigo Testamento. Isso aí você vê em todo o Antigo Testamento. Quando o povo era fiel a Deus, Deus estava com o povo
e Deus combatia pelo povo. Quando o povo abandonava Deus, Deus abandonava o povo perdia lá para os pagãos e era derrotado pelos pagãos. Entendeu? Então a gente vê isso em todo o Antigo Testamento. Tá? E isso é uma lição também para nós. Tá? Se o nosso país, se a nossa cidade é temente a Deus, Deus vai nos livrar dos males, de todos os males. Agora, se a gente não quer saber de Deus, chuta a canela de Deus, como o povo faz aí, depois, infelizmente, aí Deus vai embora. E se Deus vai embora, se apaga a luz, fica as trevas, fica a escuridão. Entendeu? Então, gente, eu não vou começar hoje no livro de Josué, porque nós já estamos aí com 45 minutos. Então, hoje eu quis fazer mais uma introdução, porque hoje nós vamos entrar nos livros históricos. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai entrar no livro de Josué. Aí nós vamos pegar essas partes, principalmente essas partes principais que eu falei aqui, nós vamos analisar e vamos estudando e eu vou explicando para você, tá, aquilo que a igreja nos ensina. Tá? Então, você vai ver que riqueza, né, que tem o livro de Josué. Tem algumas coisas difíceis de entender, igual eu falei, né, aquelas mortandades, aquelas guerras todas que existiam, mas também tem muita coisa maravilhosa para a gente aprender no livro de Josué. Tá? Toda a palavra de Deus, gente, é um ensinamento muito grande para nós, mas não é fácil. Ao mesmo tempo que é uma riqueza, uma maravilha, não é fácil. Entender a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, não é fácil. Então, vamos aí devagar, nós não vamos correr. Nós ainda temos muito tempo ainda, tá? E se você quiser adquirir aí o estudo bíblico em livros, tá bom? Fica aí a teu critério. Tá bom, gente? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Senhor, Deus e nosso Pai, que abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que a tua palavra caia no nosso coração. Né? Porque não adianta nada, gente. Também não adianta nada só estudar. Não. Tá? Nós temos que... A palavra de Deus tem que cair aqui no coração, né? E a gente tem que procurar viver a palavra de Deus. Não adianta nada também entrar por aqui e sair por aqui. Não é? Muito mais do que ouvir a palavra de Deus é seguir. Né? Porque a palavra de Deus é viva. É uma coisa que, como diz lá a carta aos Hebreus, ela penetra no nosso corpo, na nossa alma, né? Mas a gente tem que abrir o coração, entendeu? Então vamos procurar estudar, ouvir a palavra, mas praticar também a palavra de Deus no nosso dia a dia, ok? Pedimos então a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, a nossa Mãe, de todos os anjos e santos de Deus. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, companhia. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.